Patrick Bateman é um personagem fictício do filme Psicopata Americano, um clássico absoluto do cinema americano. Ele é um empresário que inspira sucesso e respeito por onde passa. Ele mora em um apartamento bacana na região nobre de Nova York e trabalha na Wall Street. Patrick gosta de ouvir música, arte e se exercita diariamente para manter a boa forma, mas Patrick Bateman é um psicopata. Para o mundo lá fora, ele é um homem de negócios, apaixonado pelo trabalho e com um relacionamento estável. Mas o que seus amigos de trabalho não sabiam é que nas horas vagas, Patrick também cometia eliminações com motosserras e facas dentro do seu carro e do seu apartamento esterilizado no 11º andar. Mas apesar da crueldade e da violência, ele nunca foi capaz de acabar com Evelyn, a sua namorada. E o caso de hoje é muito parecido com um filme. A única diferença é que Mark Ribben teve a coragem e frieza de desconectar a sua esposa, triturá-la em um liquidificador industrial e misturar seus restos mortais em uma solução química para dissolver tecidos, músculos e ossos. Ninguém realmente consegue reconhecer um psicopata pelo seu estilo de vida, mas isso acontece porque na maioria das vezes ele usa máscaras. Aqui é o Drake, e hoje no Sombras Criminais vamos conhecer uma história de um psicopata suíço que assustou todo mundo no início de setembro de 2024. O casal Mark e Christina moravam em uma residência de classe alta em Binningen, uma área nobre próxima a Basileia, a terceira maior cidade da Suíça. Essa proximidade era algo útil para o casal. Mark tinha uma vida agitada e viajava constantemente, então tudo que ele queria era paz quando chegava em casa. E a Basileia é uma cidade procurada por grandes executivos e pessoas que gostam de história e arte. Foi lá, inclusive, que fundaram em 1661 o primeiro museu com coleção de arte aberta ao público, antes dos grandes museus europeus se firmarem. Por conta dessa tradição cultural, muitos consideram a Basileia uma segunda capital da Suíça, enquanto Binningen é um anexo menos popular e mais calmo. É comum que famílias ricas se interessem para residências no subúrbio de Binningen, porque elas conseguem desfrutar da riqueza cultural da Basileia, tipicamente uma cidade grande, e no final do dia conseguem descansar em um lugar tranquilo, arborizado e com lagos. E se essa família tiver filhos, Binningen fica ainda mais atraente. Lá as escolas seguem rigorosos padrões educacionais e oferecem uma estrutura de primeiro mundo. E então, quando o casal Mark e Christina decidiram que viveriam aqui, a decisão parecia óbvia. Afinal, que família não gostaria de viver em um lugar tranquilo, com boas escolas e perto de tudo? E no início parecia uma vida perfeita, com uma casa espaçosa e uma vista panorâmica da cidade, onde eles criavam suas duas filhas pequenas, de 3 e 4 anos, sem a agitação e o estresse de cidades grandes. Christina Joksimovic, de 38 anos, era uma mulher linda. Qualquer um notaria sua beleza em segundos, mas o que amigos e parentes compartilharam é que Christina também era bonita por dentro. Christina nasceu no dia 15 de abril de 1985, em Binningen. Tinha raízes sérvias, mas cresceu na Basileia. Ela sempre foi muito tímida, mas quando colocava um salto, tudo mudava. No mundo da moda existe um termo para isso, catwalk. É o jeito confiante de andar das modelos na passarela. Então a moda acabou se tornando parte da sua vida muito cedo. Christina ganhou a Miss Noroeste Suíça em 2003, por incentivo de amigos e parentes. E esse é um evento menor que atrai pouca atenção. Mas sair vitoriosa do concurso foi um grande início na sua carreira. 2 anos depois, em meados de 2005, ela participou do júri do mesmo evento para avaliar novas candidatas. É como se a aprendiz estivesse dando aulas. Isso revelaria sua paixão tanto dentro quanto fora das passarelas. Mas Christina tinha nascido para os holofotes. Era algo natural. Naquela época, ela já desfrutava da fama e tinha vários trabalhos publicitários de marcas locais. O próximo passo poderia parecer óbvio. Ela tinha 2 escolhas pela frente: largar os concursos de beleza ou se profissionalizar como uma mentora de carreira, auxiliando uma nova geração de mulheres. Mas Christina percebeu que não precisava seguir por apenas uma direção. Ela decidiu que daria o passo mais ousado da sua carreira, enquanto se tornava uma inspiração no mercado competitivo da moda. Para conquistar o seu maior sonho até aquele momento, ela decidiu que participaria do Miss Suíça. Se fosse selecionada, teria uma chance de disputar o Miss Universo. Seu país não tinha um bom histórico no evento. Apenas uma representante chamada Lolita Morena tinha alcançado uma boa posição, chegando ao 3º lugar no Miss Universo em 83. Tirando esse caso isolado, a Suíça raramente chegava ao top 10 do concurso. Christina sabia que se tudo desse certo, ela entraria para a história. Com isso em mente, ela se inscreveu e pouco tempo depois foi selecionada. E eu não sei se vocês sabem exatamente quais são os requisitos para inscrição, mas basicamente uma candidata precisa preencher vários critérios, como tamanho, idade e estado civil. Depois disso, ela é avaliada presencialmente através de entrevistas. Tudo isso para encontrar as candidatas perfeitas. 15 mulheres passaram na primeira fase, que garantiriam uma chance na competição nacional. Em 20 de junho de 2007, Christina tinha apenas 22 anos. Ela concedeu uma entrevista a um jornal local ao lado das 15 candidatas ao Miss Suíça daquele ano. Elas compartilharam seus sonhos e paixões. Ela contou que jogava handball por 11 anos. Além desse esporte, ela também disse que estava jogando futevôlei, um esporte considerado raro no seu país, mas muito comum aqui no Brasil, principalmente
principalmente nas areias cariocas. Ela disse em determinado momento da entrevista que sempre gostou do malabarismo, e isso de alguma forma ajudou com o futevôlei. O esporte foi uma paixão herdada do pai, e essa rotina de exercícios, em suas palavras, era a receita para manter a boa forma. Ela se dizia apaixonada por futebol e vôlei também, mas adorava ficar em casa lendo livros. Ela admitiu que era pé no chão, caseira e amante de documentários. O evento só ocorreu no dia 13 de outubro. Quando o dia chegou, apenas 3 finalistas restavam. Christina era uma delas. Seu sonho finalmente estava virando realidade, mas por um golpe do destino, Christina não levou a coroa para casa. Quem ficou no seu lugar foi Amanda Amman, uma modelo que não seguiu carreira. Mas a participação abriu portas e ela nunca deixou completamente o mundo da moda. Pelo contrário, desfilou para grandes marcas, fechou contratos internacionais e seu nome virou um sinônimo de dedicação e profissionalismo. 7 anos depois de sua participação, ela se tornou uma mentora requisitada, ou melhor, uma treinadora de passarela, que usava seu conhecimento para ensinar como uma candidata a Miss deveria se comportar dentro e fora do concurso de beleza. Como costumava dizer, você não terá uma segunda chance para fazer uma boa primeira impressão. Em 2010, Christina abriu uma agência de consultoria para jovens modelos, chamada Catwalk Coach, onde treinava e orientava aspirantes a concursos de beleza. Ela também criou uma página da sua agência para divulgar os serviços. Em 7 anos, Christina mudou o nome da página 3 vezes. Na primeira alteração, ela colocou seu nome e sobrenome. Na segunda, retirou o sobrenome. E na última alteração, seu nome tinha sido retirado completamente. O que será que tinha acontecido naquele ano? Foi quando conheceu Mark Ribben, filho de um famoso e rico advogado suíço. Enquanto administrava a agência e se apaixonava por Mark, Christina se consolidava como uma recrutadora também. Essa é uma informação que muitos desconhecem, mas ela trabalhou durante 23 anos na área, inclusive na Google. Com a agência que ficava situada na Basileia, ela conseguiu atrair vários modelos e personalidades da moda. Essa visibilidade era boa para os negócios. Naquela época, Mark trabalhava como consultor em outras empresas, e o casal decidiu comprar uma residência de alto padrão em Binningen, após um casamento relâmpago. Em 2017, ela mudou parte do seu nome para usar o sobrenome do marido. Outro golpe do destino conectaria Christina a Dominique Hindernet, que virou uma de suas alunas mais talentosas e bem-sucedidas. Ela acabou realizando o sonho que a consultora de passarela teve anos atrás, se tornando Miss Suíça em 2013 e participando da edição do Miss Universo do mesmo ano. O site da sua agência não existe mais, mas conseguimos recuperá-lo para tentar entender os serviços oferecidos por Christina. Ela ensinava mulheres a andar em ambientes corporativos, por exemplo, e também realizava eventos sociais com mulheres, onde explicaria as exigências do mercado competitivo da moda. A Catwalk Coach era uma escola pioneira na Suíça, considerada por Christina a primeira escola de salto do país. Porém, agora muitas a conhecem como a Miss que foi eliminada pelo marido, mas não é assim que gostaríamos de falar de Christina, porque sua carreira não acabou naquela última competição, e sua história não termina no ato doentio do seu marido. Até aquele momento, ambos tinham uma condição financeira estável, mas os trabalhos de Christina certamente cobriam uma boa fatia da renda familiar. Nos últimos anos, Mark decidiu que trabalharia como autônomo. Segundo amigos de Christina, foi quando ele mudou de vez. Mark Ribben, de 41 anos, era um empresário e herdeiro de uma família rica. Sua carreira como consultor empresarial parecia sólida, e ele mantinha uma imagem de homem refinado, disciplinado e dedicado às filhas. Mark realmente tinha um currículo invejável. Durante 3 anos, ele atuou como consultor e abriu empresas no mercado imobiliário. Ele se apresentava como coach, empreendedor, um líder e pai de 2 filhas. Ele também se definia como alguém que joga em equipe, como um marido que deveria estar ao lado da esposa nos momentos difíceis, algo que Mark claramente não fazia. No perfil profissional, ele se dizia um grande escoteiro, um homem preparado para os desafios da vida moderna e para o desafiante mercado de negócios. Quando fez 14 anos, ele liderou um pelotão de escoteiros. Anos mais tarde, a estrutura e disciplina o levaram aos alojamentos da Força Aérea Suíça, mas foi somente na Universidade de São Galo, especializada em administração de empresas, que ele encontrou a sua verdadeira paixão. Lá ele cursou inovação empresarial e depois economia. Ele uniu a disciplina dos escoteiros, a estrutura das Forças Armadas e a paixão pela consultoria profissional para se projetar no mercado de trabalho. Mas Mark com certeza contou com um empurrãozinho da família. Depois, ele atuou como consultor na McKinsey, uma empresa de nível global. O curto período lá permitiu que Mark descobrisse como ajudar diferentes profissionais a alavancarem seus negócios. E uma especialização em 2012 em Stanford teria sido o pontapé para que ele passasse a investir nos próprios sonhos. Quando retornou, ele criou um método que supostamente ajudou as empresas a estruturarem seus processos e extraírem o máximo de eficiência dos seus colaboradores. Ele chamava de Innovation 4D, uma ferramenta empresarial que usava a metodologia Agile. Basicamente, o método Agile é um processo dentro de uma empresa, onde uma equipe pode progredir nas suas metas com objetivos claros e etapas bem definidas, e guarde isso na memória. Outra coisa curiosa sobre o Mark é que ele adorava surrealismo, especialmente as obras feitas por Pablo Picasso. Essas obras ficaram famosas por explorarem o trabalho artístico sem uma ordem clara. O pintor apenas fazia sua arte sem se preocupar com a estrutura. Picasso também ficou famoso por pintar figuras desconectadas. Era uma forma de apresentar uma pessoa inteira de diferentes ângulos de uma vez só. Outra coisa interessante é que ele nunca fez menções diretas a Christina nas redes sociais. Com a exceção de uma foto postada, jamais diríamos que eram casados, porque segundo disseram amigos, o início do relacionamento foi incrível, mas
mas com o tempo, parecia que a esposa estava sobrando. Ele fazia de tudo para monitorar os dias das filhas, mas não parecia se importar com a esposa. Em festas de aniversário, Mark criava 2 eventos, um com a família e amigos da esposa e outro com membros da sua família. O orgulho que ele tinha das filhas vinha com um preço que todos precisavam pagar. Eles precisavam dormir cedo, e todos precisavam lidar com suas regras bem rígidas sobre horários. Elas também tinham um tempo cronometrado de tela, e até as histórias de Ninara eram escolhidas a dedo. Mark tinha preferência por histórias em francês, porque acreditava que as filhas precisavam crescer dominando pelo menos 2 idiomas. Ele era fluente em 4, mas sua relação com Christina era diferente. Ele mantinha uma postura arrogante, e muitas vezes humilhava sua esposa em público, embora não demonstrasse violência física fora de casa. Dentro da sua residência, no entanto, Christina foi vítima de agressões constantes. No dia 14 de julho de 2023, ela chegou a chamar a polícia após ser estrangulada e empurrada violentamente contra uma parede pelo marido. Mesmo assim, ela relutou em pedir o divórcio, temendo as consequências para suas filhas e a influência da poderosa família de Mark. Muita coisa realmente mudou desde o início do relacionamento. Eles se conheceram em 2016. Esse período foi bem intenso. Muitos diziam que Mark idolatrava a esposa. A primeira foto registrada do casal foi tirada em 27 de dezembro de 2016. Eles se casaram no ano seguinte, em 2017, após um curto intervalo de namoro. E aí, toda essa adoração logo se transformou em controle excessivo. Christina compartilhava com amigos que o casamento não andava muito bem, principalmente após o nascimento das filhas. Para tentar resolver os problemas, eles participaram de aconselhamento de casal. Mas Mark nunca comparecia às sessões e sempre inventava desculpas, demonstrando que não tinha interesse em se acertar com a esposa. Os últimos anos foram terríveis, porque ele começou a desenvolver uma obsessão pelas filhas e isolar a esposa. Ela se sentia uma intrusa dentro da própria casa. Ele também passou a beber mais e a usar entorpecentes. Com as amigas, ela lamentava o fato de o marido nunca perguntar sobre o seu dia e demonstrar preocupação quando ela estava na rua. Então, com o tempo, ela notou que poderia ficar dias fora de casa, que ele nem notaria sua ausência. O amor aos poucos estava virando um ódio injustificável. No final de janeiro de 2024, Mark e Christina decidiram fazer uma viagem a Lago Lucerna para tentar salvar o casamento. Christina acreditava que um tempo juntos, longe dos problemas diários, poderia reacender a relação, mas Mark não estava interessado. Ele chegou a dizer que mal podia esperar para brigar e voltar para casa sozinho com as filhas. Durante a viagem, ele insultou os outros hóspedes, o que resultou em uma briga com Christina. Então, ele a deixou sozinha no hotel e voltou para casa, frustrando qualquer tentativa de reconciliação. Os registros fotográficos daquele fim de semana não mostravam os bastidores da viagem, mas Christina sabia que precisava tomar uma decisão urgente. Ela não teve tempo de fazer nada, porque em fevereiro de 2024, Mark eliminou a sua esposa. Ele alegou que cometeu o crime depois de entrar em pânico ao se defender de uma agressão de Christina. Ele teria desconectado as partes do corpo da esposa para se livrar de uma acusação injusta, mas o relatório do legista dizia o contrário. Segundo consta no relatório final entregue às autoridades, Christina morreu após uma imobilização seguida de um estrangulamento. Essa informação contradizia a versão de legítima defesa, porque mostrava que Mark tinha tido tempo para refletir sobre as suas ações e não agido por um reflexo. E os detalhes que vocês irão escutar a seguir são técnicos, pesados e reais. Eles foram coletados de um relatório da perícia, que indicam o que Mark fez após eliminar a sua esposa. Os eventos daquela noite são fortes, e se você quiser pular essa parte, vai ter um tempo aí na tela. Depois de retirar as mãos do pescoço de Christina, deixando uma marca avermelhada na região, Mark continuou o seu plano. Ele poderia ter arrumado as malas e ido embora. Porém, foram feitos cortes na bochecha, na sobrancelha e no nariz, além de ferimentos na perna direita, nos pés e na parte posterior da cabeça, que indicavam que o assassino estava desesperado. Uma parte do cabelo de Christina foi arrancada, enquanto Mark ligava o liquidificador industrial e preparava os seus objetos cortantes. Porque depois de eliminar a esposa e possivelmente arrastá-la pelos cabelos, Mark teria desconectado partes do corpo com tesouras de jardim, uma faca e uma ferramenta elétrica, provavelmente uma serra. Isso aconteceu dentro da lavanderia, e para facilitar a desconexão, Mark segurou o corpo da esposa e quebrou o quadril. Depois ele quebrou as articulações do braço esquerdo, do antebraço e da perna direita. Mas lembrem-se que Mark ensinava como empresas deveriam lidar com processos, explorando primeiro as partes menores. E lembrem-se também que ele gostava de Picasso, que representava uma figura geométrica em vários ângulos no mesmo plano, e Christina naquela altura era um quebra-cabeça para o Mark. Mas ele certamente não era um cirurgião. Sua habilidade estava sendo testada naquele momento, então ele fez um corte bruto na parte superior da coluna da esposa, na tentativa de reduzir seu corpo em 2 partes desiguais, uma abaixo da pelvis e outra acima da coluna, e não deu muito certo. Enquanto transformava sua lavanderia em uma ala cirúrgica, Mark não demonstrava choque e pânico. Ele na verdade estava reproduzindo vídeos do YouTube. Uma amiga da Christina disse que esse era um hábito dele. Depois dos cortes, ele decidiu que a próxima etapa era usar o liquidificador para reduzir ainda mais as partes do corpo da Christina. Ele transformou essas pequenas partes conectadas em um líquido, depois despejou em um recipiente com uma solução química. Mas o conteúdo não estava completamente dissolvido. Foi possível identificar pele, músculos e pequenos pedaços de ossos, mas o torso ainda não tinha sido descartado. Ele retirou apenas um órgão, o útero da esposa. Enquanto isso, no dia 12 de fevereiro, Mark reativava suas mensagens no Twitter após meses sem postar nada. Ele estava pronto para voltar à sua rotina.
Christina. O crime só foi descoberto depois que os pais de Christina receberam uma ligação da creche dos netos, no dia 13 de fevereiro. Eles queriam saber se alguém poderia buscar as meninas, porque Christina não tinha ido no dia. Com menos de um dia sem respostas de Christina, sua mãe quis ir à delegacia preencher um boletim de ocorrência, mas segundo as leis suíças, uma pessoa só é considerada desaparecida após um dia. Quando tentaram ligar para o telefone dela, tocava e ninguém atendia, e com receio de ser rastreado, Mark desligou o aparelho. Os pais dela ficaram desesperados e foram à sua residência. Eles encontraram um genro calmo, que disse apenas que ela saía às vezes sem falar qual era o seu destino. E nós sabemos que Mark realmente não ligava para o paradeiro da esposa, mas especialmente naquele dia, ele sabia exatamente onde encontrá-la. Como tinha o costume de ser cordial, especialmente na frente dos outros, ele os convidou para tomar uma bebida quente e até preparou um jantar. Eles passaram horas conversando com o genro, que se comportava como se nada tivesse acontecido. E imagine só a angústia dos pais, sentados na sala observando a maçaneta da porta esperando que Christina entrasse e sorrisse ao vê-los. Depois de algum tempo, os pais de Christina se despediram do genro e foram para casa. Eles sabiam que não adiantava esperar por ali, só aumentaria a aflição. Não há relatos sobre o que eles disseram na despedida, mas eu não consigo deixar de imaginar que Mark deve ter sorrido gentilmente e garantido que ligaria quando Christina chegasse em casa. Eles foram embora logo em seguida, mas a preocupação ficou. Então eles retornaram à residência no mesmo dia. Àquela altura, as filhas do casal já estavam dormindo, seguindo à risca os horários determinados por Mark. O pai de Christina revirou a casa e descobriu um fio de cabelo dentro do saco de lixo na lavanderia. Ele sabia que algo tinha acontecido com a sua filha. Ela não estava simplesmente desaparecida. Enquanto revirava o saco preto de lixo, a sensação era de pânico. Quando o pai de Christina conseguiu desatar o nó, ele se deparou com uma cena horrível. Era a cabeça desconectada de Christina, com poucos cabelos. E esse detalhe traumático foi revelado por um amigo da família. Enquanto o genro estava distraído, ele aproveitou a saída pela garagem da lavanderia e correu para fora pedindo ajuda. Uma pessoa passando por ali fez a ligação para a polícia. Enquanto isso, o pai de Christina voltou para dentro da casa para confrontar o assassino. Ele não parecia surpreso, arrependido ou com remorso pela dor causada. Ele estava irritado, acusando os sogros de terem abusado da sua cordialidade no dia. Se não fosse por isso, eles jamais teriam achado a cabeça desconectada no lixo. Quando os policiais chegaram, Mark foi levado para prestar depoimentos. Ele alegou inicialmente que não tinha realizado a eliminação, mas assumia a responsabilidade por desconectá-la. Um mês depois, em março, ele alegou ter eliminado a esposa para se defender de um suposto esfaqueamento. Naquele momento, sua família já tinha providenciado bons advogados, que criaram uma estratégia. Investigadores notaram que Mark não parecia arrependido pelo crime, mas empolgado pelo que tinha feito. Em setembro de 2024, seus advogados tentaram libertá-lo sob custódia, o que foi negado. E foi nesse mês que a história se tornou pública, o que é curioso dada a natureza do crime. Páginas do mundo todo reproduziram o horror vivenciado pela família de Christina e tentavam descobrir através de entrevistas com pessoas próximas como era a rotina do casal. Todos os entrevistados tiveram suas identidades protegidas. A maioria deles tinha medo da família do assassino. Quando fomos atrás das matérias, um fato chamou nossa atenção. Mark, uma pessoa menos influente digitalmente que Christina, recebeu um pseudônimo. Ele foi chamado de Thomas. Se fosse uma forma de proteger as investigações, o nome de Christina jamais seria exibido. O que nos faz pensar que talvez existisse um interesse oculto em proteger o nome do acusado inicialmente. Como estamos falando de pessoas poderosas, tudo é possível. Porém, na Suíça existe uma lei de privacidade que protege indivíduos envolvidos em processos criminais. Eles têm suas identidades protegidas antes de um julgamento final, para garantir um julgamento justo. Mas como vocês podem ver, isso não durou muito tempo, pois a mídia se envolveu completamente nessa história. Naquele mesmo mês, seus advogados fizeram outro pedido de liberdade provisória, só que mais uma vez, o pedido foi negado. Enquanto isso, as investigações continuaram. Inclusive, justamente por causa das investigações em curso, o juiz decidiu que Mark não poderia ser liberado. Um relatório lido no tribunal apontava para uma possível razão para a extração do útero da esposa, um suposto transtorno mental do Mark. Pessoas próximas a Christina acreditavam que a motivação era outra, um possível ódio à feminilidade. Ele não gostava do jeito dela, da forma como ela criava as filhas e não queria estar por perto. Um psiquiatra, ouvido pelo renomado jornal suíço Blick, afirmou que não acreditava no relatório, por considerar que assassinos com traços de psicopatia demonstravam algum descontrole emocional, e as ações de Mark demonstravam instabilidade emocional do início ao fim. Ouvir vídeos enquanto desconectava a esposa, a mãe de suas filhas, que o acompanhou nos últimos 7 anos, não condizia com uma atitude tipicamente psicopata. Esse especialista acreditava mais que o assassino tivesse desenvolvido algum transtorno de personalidade. Psicopatas não sentem emoções humanas. Enquanto você se horroriza com um crime, ele não sente nada. Então, para que o ato de Mark fosse patológico, ele precisaria se comportar de forma fria e distante. Para pessoas sem sentimentos, desconectar um corpo é o mesmo que preparar uma xícara de café, usando um moedor, e um bom processo de extração. Mas a maioria dos especialistas que lidam com problemas comportamentais precisam de elementos antes de diagnosticarem algo. Parecia precipitado decidir com base em poucas evidências se Mark tinha ou não algum distúrbio de ordem psicológica. Então a investigação precisou entender mais sobre o histórico do assassino, o que trouxe detalhes surpreendentes sobre suas condutas um ano antes do crime. Em abril de 2016, um ano antes de conhecer e se casar com Christina, Mark agrediu uma
ex-namorada. Ela descreveu Mark como um homem de temperamento explosivo. Em uma briga, ele teria passado o carro por cima do pé dela, além de ameaçar jogá-la do carro em movimento. Mas às vezes as agressões eram disfarçadas, como na vez em que ele freou o carro de maneira tão abrupta que a fez bater a cabeça no painel do carro. Em outros momentos, as agressões eram idênticas às sofridas por Christina, com Mark estrangulando a namorada e a empurrando contra a parede. Mas passando para o funeral de Christina, ele parecia uma passarela em um dia de desfile. Pessoas de todo o país foram dizer o último adeus e confortar a família, que desabava sempre que lembrava da garota insegura, mas que se sentia confortável de salto. Essa comoção, felizmente, sobreviverá ao tempo. 8 meses se passaram, e as pessoas continuam retornando ao seu túmulo. E a área em torno da sua residência, elas depositam flores, mensagens e expectativas de dias melhores para mulheres como a Christina. Entre essas homenagens de fãs, amigos e parentes, uma que se destaca é um desenho feito por 2 artistas locais, as filhas de Christina. Sua residência, um lugar de repouso e felicidade, se transformou em um santuário. Há quem diga que o lugar está abandonado desde fevereiro, mas na realidade, o bairro que era frequentado por pessoas de alta sociedade passou a ser frequentado diariamente por moradores das 2 cidades vizinhas. Lá eles depositavam flores e refletiam sobre o trágico destino da Christina. O lugar ainda é tranquilo e as residências não perderam seu valor. Enquanto caminham pela rua onde Christina andava com suas 2 filhas ou observam a vista panorâmica da Basileia, as pessoas clamam por justiça e leis mais rígidas. Relatando o impacto do assassinato na vizinhança, diversos vizinhos expressaram indignação. Um deles, que preferiu não se identificar, contou ao Daily Mail que a situação era horripilante e assustadora, especialmente considerando o estado emocional das 2 filhas pequenas da vítima. Ele destacou que era assustador pensar que, mesmo vivendo tão próximos, os vizinhos muitas vezes não sabem quem mora ao lado. Em suas palavras, o vizinho disse: "Foi horrível, ele era um maníaco." Um vizinho disse que ninguém conhecia bem o Mark, mas todos tinham coisas maravilhosas para dizer sobre o comportamento de Christina. Outra vizinha entrevistada reclamou da resposta policial, afirmando que Christina já tinha solicitado ajuda anteriormente, mas que essa denúncia, como tantas outras, foi negligenciada. A vizinhança, onde as casas são muito próximas, permaneceu alheia ao que acontecia até a chegada da polícia, com alguns moradores só percebendo a gravidade do ocorrido quando os agentes cercaram a residência. O aumento no número de patrulhas após o crime foi notado, mas muitos lamentaram que essa presença intensificada tenha chegado tarde demais. É como se a vida passasse mais devagar ali, porque agora as pessoas precisam parar e prestar um minuto de solidariedade à dor de uma família, desejando que Mark pague pelo que fez. Falando na família, a mãe de Christina está levando a vida como pode. Uma amiga da família revelou que ela vai ao psiquiatra todos os dias, ela não consegue lidar com isso. Já o pai, que nunca apagará a imagem terrível que precisou ver na lavanderia daquela casa, está tentando ser forte. Ele se consulta com psicólogos para tentar dar outra dimensão para essa dor. Talvez a busca por justiça se torne parte da sua luta agora, o que não será fácil. Ele e sua esposa estão enfrentando uma batalha pela guarda das netas também. De um lado, os 2 avós enlutados, do outro, o império milionário do pai de Mark, representado pela tia das meninas. Além de tudo isso, eles ainda estão lidando com outros 2 problemas. O primeiro é que a justiça na Suíça não tem um histórico muito bom de lidar com criminosos confessos, e existe a possibilidade real de que ele cumpra apenas 3 anos, retorne para viver em sociedade e reproduza tudo de novo. O segundo é que a família de Christina está diante da melhor equipe de advogados que o dinheiro pode comprar, o que torna a luta pela justiça um pouco mais difícil. Esse é o mesmo dinheiro que talvez tenha influenciado os inúmeros portais de notícias espalhados pelo mundo a divulgarem o pseudônimo Thomas quando Mark foi preso. E esse é o dinheiro que paga advogados para encontrarem brechas para libertar um homem que nunca fez bem a ninguém, além de si mesmo. Por enquanto, o caso está parado. Não temos novas informações, mas quando tivermos, assim que elas saírem, nós vamos atualizar vocês no comentário fixado aqui do vídeo. Mas com certeza esse caso está longe de acabar. Detalhes sobre os momentos finais de Christina, sobre o histórico de pesquisa de Mark e a rotina do casal ainda serão revelados. E infelizmente, Mark ainda pode responder pelo terrível crime em liberdade. Sua família não é apenas rica e poderosa. Como sabemos, seu pai é um advogado renomado, que conhece as leis suíças como ninguém. Não parece impossível que ele seja solto em pouquíssimo tempo. Mas enquanto isso, me diz aí, você acha que o Mark conseguirá se livrar da prisão? Ou você acredita que o crime foi tão violento que nenhum dinheiro vai conseguir comprar a liberdade do Mark? Me contem nos comentários. E galera, deixa eu dar um recado aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas esse aqui não é o meu único canal no YouTube. Afinal, meu objetivo é derrotar o YouTube. No bom sentido, é claro. Além dos Sombras Criminais, eu tenho mais 3 canais ativos aqui, com vídeos novos toda semana. Um deles é o Derrotando Filmes. Lá eu falo sobre diversos filmes, e mostro como derrotar e sobreviver a vários tipos de situações, e também as burrices que os personagens cometem. O outro é o Resumindo Filmes, onde eu falo sobre os outros tipos de filmes que não se encaixam no Derrotando Filmes, e lá eu faço um resumo desses filmes para contar a história completa para vocês. E por último tem o Abismo do Medo, onde abordamos diversos temas perturbadores e bizarros, até mesmo mistérios que nunca foram resolvidos, como o desaparecimento de pessoas. Então, para quem gostar, eu vou deixar os canais aqui no card e também no comentário fixado. Muito obrigado por assistir e até o próximo.